Bom dia, irmãos. O texto de hoje é o capítulo 22 do livro, onde a gente vai ver aí que a presença do rei de Judá, Josafá se encontrando com o rei do norte, o rei Acabe, na intenção de propor uma aliança, uma união para uma investida contra a Síria, que já não acontecia já há uns 3 anos, como a palavra cita aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo já. E aí o rei Acabe, no mesmo momento, ele aceita esse desafio, mas Josafá pede para que ele primeiro consulte a palavra do Senhor. E aí o rei Acabe junta cerca de 400 profetas para que eles pudessem trazer uma palavra acerca dessa intenção deles, né, de invasão. E aí todos esses profetas trazem palavras positivas, dizendo que eles teriam a vitória. E Josafá pergunta se não teria mais algum outro profeta que pudesse falar acerca da questão. Acabe lembra de Micaías, mas lembra também que ele não costumava falar coisa boa a respeito dele. Talvez por isso ele não tenha sido chamado nesse primeiro momento, mas então chamam Micaías, né? Eles decidem chamar Micaías, e Micaías traz aí a única palavra negativa, né? Em meio a essas 400 falas, né? De profetas, é muita gente, né? Frente a uma palavra, né? A uma pessoa que traz uma palavra contrária. Mas na sua fala, Micaías, ele cita que o levante de um espírito que agiu por meio dos profetas, mentindo para o rei, dizendo que ele teria vitória. Então ele diz que a palavra de todos os outros profetas foi induzida por um espírito mentiroso. E isso corrobora a fala dele acerca do conflito, de que eles pereceriam, né, nesse embate com a Síria. Mesmo assim, ambos os reis passam por cima, né? Essa foi a conclusão que eu tirei da palavra do profeta, e vão à guerra. E o que acontece é que o que a gente vê no final do capítulo: Acabe é atingido por uma flecha, morre, e toda a condenação, né, que Deus traz para Acabe por meio do profeta Elias, ela acontece nesse capítulo. A gente vai ver uma série de coisas pesadas que acontecem com o seu sangue, né, com o sangue derramado de Acabe. E outros momentos importantes aí continuam até o final do texto. Mas o que eu gostaria de trazer para os irmãos, que foi meu foco de reflexão, tá no versículo 5, na frase do rei Josafá para com o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor, né? E esse deve ser o nosso lema, o lema do crente: consulte primeiro a palavra do Senhor. Vai mudar de emprego? Consulte primeiro a palavra do Senhor. Vai mudar de cidade? Consulte primeiro a palavra do Senhor. Vai entrar no relacionamento? Consulte primeiro a palavra do Senhor. Porque é uma palavra que, de fato, nos direciona. A gente, quando age pelo nosso próprio coração, a gente pode sofrer consequências severas, né, de um caminho sem a direção de Deus, né? Então a gente precisa ter como rotina para a nossa vida consultar primeiro a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente vai consultar, vai entender de Deus que é por um caminho, a gente vai por esse caminho, e esse caminho vai trazer dificuldades para nós. Mas eu creio que quando a gente está alinhado à vontade de Deus, está caminhando dentro do querer de Deus, até essas dificuldades, essas provações que a gente enfrenta são para o nosso crescimento, amadurecimento, elas têm de fato um propósito. A gente vai ver a mão de Deus agindo. A gente, em meio a elas, a gente vai clamar a Deus, a gente vai ver Deus abrindo as portas do céu e nos abençoando, nos direcionando. E é nesses momentos que a nossa fé é fortalecida, nesses encontros com Deus, né, como a gente viu no capítulo anterior, é que a gente é transformado. E é a intenção de Deus e a nossa caminhada, né, cristã, ela tem um objetivo, né? A gente precisa buscar santificação, precisa se parecer cada vez mais com Cristo. Essa é a nossa intenção, agradar a Deus com as nossas atitudes. Então, isso faz parte da vida. Não é porque a gente sofreu consequência, né, alguma consequência ruim depois de ter orado, que Deus está nos castigando. Não, não, não é isso. A gente precisa deixar de pensar, de aplicar essa palavra castigo a tudo que é de ruim, com tudo de ruim que acontece na nossa vida, né? Então, irmãos, voltando, né, ao princípio da aplicação,
Que a gente consulte primeiro a palavra do Senhor para tudo, que a gente se encha da palavra de Deus, que a gente busque ao Senhor em meio ao momento difícil, em meio ao momento de paz, em todos os momentos que a gente consulte primeiro a palavra do Senhor, para que a gente para a gente agradar a Ele, para a gente viver momentos maravilhosos na presença dEle, experiências incríveis, né? Que serão inesquecíveis e que farão toda a diferença na nossa vida aí, na presença de Deus. Então fiquem com Deus em nome de Jesus.